Uma dúvida comum das pessoas é como funciona uma consulta de clínica médica. Eu vou aqui esclarecer para vocês todo o passo a passo de uma consulta de um médico especialista em clínica médica, que é realmente uma consulta extremamente detalhada, né? Então, a primeira coisa, o clínico ele vai conversar com o paciente, ele vai tirar uma história clínica ou anamnese, que é como a gente chama essa parte da consulta médica, e ele vai ali entender o motivo da consulta. Então, qual que é a queixa principal daquele paciente, por que ele está procurando o médico? Se é uma consulta de rotina para avaliação de exames preventivos, se é uma consulta focada em algum sintoma específico, ou até mesmo se é uma consulta de retorno. No segundo momento, o clínico ele vai desdobrar todos os sintomas que vêm acompanhando aquela queixa principal do paciente. É o que a gente chama de história pregressa da moléstia atual, ou a sigla HPMA. Nesse momento, o médico vai avaliar sintomas que acompanham, intensidade, tempo de duração e diversas outras coisas que acompanham a sintomatologia ou até mesmo o motivo dessa primeira consulta, tá? Depois disso, o médico vai entender algumas coisas da investigação complementar desses sintomas. Então ele vai fazer uma varredura em todos os aparelhos, e eu digo aí aparelhos como o aparelho gastrointestinal, aparelho cardiovascular, respiratório, ou seja, ele vai investigar sintomas que o paciente talvez não lembre nesse primeiro momento da consulta, mas que ativamente o médico vai fazer essa pergunta passo a passo. Então, se o paciente tem tosse, se tem falta de ar, se ele já teve dor no peito alguma vez, se ele já desmaiou, se ele tem inchaço nas pernas, se ele já teve convulsão, enfim, ele vai passo a passo em cada aparelho do nosso corpo, tentando ao máximo evitar que ele não se esqueça de perguntar alguma coisa ou que o paciente não deixe de falar algum sintoma ou alguma queixa que ele teve, tá? Na sequência, o que a gente costuma fazer é perguntar sobre antecedentes pessoais patológicos daquele paciente, ou seja, alguma doença que ele já saiba que ele tenha, com diagnóstico prévio ou até mesmo que ele imagine aí que tenha sido diagnosticado, há quanto tempo tenha sido feito esse diagnóstico e caso ele esteja em uso de algum medicamento, o médico também vai entender aí melhor qual medicamento, qual a dosagem, qual a posologia e qual o tempo de uso desse medicamento, tá certo? Na sequência, ainda dentro de antecedentes, é muito importante que a gente pergunte hábitos desse paciente, como, por exemplo, tabagismo, etilismo, eventualmente até uso de drogas e hábitos saudáveis que esse paciente tenha. Então, como, por exemplo, uma atividade física, uma rotina de dia a dia e até mesmo hábitos relacionados ao sono desse paciente, tá? Logo na sequência, ainda dentro desses antecedentes, a gente vai perguntar sobre antecedentes cirúrgicos do paciente, que vão englobar cirurgias ou procedimentos que esse paciente tenha tido. E ainda, quais vacinas esse paciente já tomou. Então, o antecedente vacinal, o histórico vacinal desse paciente, tanto num período curto quanto no longo prazo, tá? É muito importante também a gente entender se esse paciente já teve alguma internação hospitalar por alguma doença que tenha causado isso, ou até mesmo, no caso de mulheres, as gestações que essa mulher teve, quantos partos, se o parto foi cesárea, se o parto foi normal, se houve algum aborto ou algum óbito fetal, são todos esses fatores muito importantes. E, por último, aí, o médico vai perguntar sobre alergias desse paciente, a medicamentos, a substâncias, enfim, alergias que ele saiba ter tido já na sua vida, tá? Essa é a primeira parte da consulta. Na sequência, o médico vai examinar o paciente, ele vai para a parte chamada exame físico, que é um exame físico que dentro da clínica médica é um exame extremamente detalhado, passando por todas as etapas de exame do paciente, tá bom? Mas hoje eu queria só passar essa primeira parte e em breve a gente vai postar aí um vídeo falando um pouquinho sobre o exame físico e até mesmo a avaliação de exames complementares